sondagem periodontal, eu tenho que me valer de um instrumento chamado sonda periodontal, ou que as pessoas chamam também de sonda milimetral. Por que a sonda... Então, aqui eu tenho uma variedade de sondas, existem vários tipos de sonda. Na verdade, todas são usadas para medir distâncias, para medir ali aquela região do sulco ou da bolsa, mas cada uma com suas variações de formas de medida. Tirando essa aqui, que é a sonda de Nabors, né? É uma sonda, a sonda de Nabors é uma sonda periodontal, mas ela tem um uso mais específico, que é a sondagem da região de Fuca. As duas mais comumente utilizadas em periodontia, no nosso dia a dia, né? Principalmente dentro da filosofia da instituição que a gente trabalha aqui no Milagros, uma delas é a sonda da Carolina do Norte. Essa sonda da Carolina do Norte, ela tem uma característica que é a marcação, primeiro, de milímetro a milímetro. Então, cada risquinho dessa sonda, cada risquinho que a gente vê aqui na sonda, representa um milímetro. 1, 2, 3, parte de baixo do risco grande 4, parte de cima do risco grande 5, e ela vai até 15 milímetros. As marcações que estão em destaque são essas marcações mais grossas, são as marcações de 5, 10 e 15. Então, se eu venho aqui, ó, a parte de baixo é 4 milímetros, a parte de 5, a parte maior é 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 14 milímetros, 15 milímetros. Essa sonda, ela é muito ela é utilizada no dia a dia clínico e ela é a preferida quando a gente vai trabalhar com pesquisas em periodontia, principalmente em pesquisas clínicas que envolvem medição de profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, como eu vou explicar mais para frente. Qual é a vantagem dessa sonda? A precisão. Então, eu consigo saber, é mais precisa a minha medida. Qual é uma das desvantagens dessa sonda? É que no momento que você, como ela é marcada milímetro a milímetro, no momento que a gente está sondando, eu posso me perder, né? Na hora que eu vou, depois a gente vai explicar, vai mostrar como que é feita a sondagem, eu posso me perder e se ficasse na dúvida de qual é a medida correta, qual é o risquinho que está mais próximo da margem gengival quando a gente vai falar em profundidade de sondagem. O outro tipo de sonda que a gente usa, a sonda Williams, ela já é diferente da sonda da Carolina do Norte. Por quê? Porque ela não tem a marcação milímetro a milímetro. Então, na sonda de Williams, eu tenho 1, 2, 3, aí veja que aqui tem um pulo, então aqui é o risquinho do 5, depois eu vou para o risquinho do 7, 8, 9 e 10. Então, duas diferenças básicas entre sonda da Carolina do Norte e sonda de Williams. Sonda da Carolina do Norte marca até 15, de Williams marca até 10. Sonda da Carolina do Norte marca milímetro a milímetro, a sonda de Williams não. A sonda de Williams ela não tem nem a marcação dos 4 milímetros, nem a marcação dos 6 milímetros, tá? Como está ali no slide. Aí as vantagens e desvantagens são exatamente essa. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com sonda de Williams, mas isso é o que é costume, não quer dizer que trabalhar com Carolina do Norte, com Williams, está certo, está errado. Isso é o costume, é o hábito de cada um. Nós estamos vendo a sonda, essa sonda aqui, como vocês devem ter percebido, quem prestou atenção na explicação, é uma sonda de Williams. Olha aqui, ó, eu não tenho uma das marcações. Então, ó, voltando, fazendo o raciocínio para ficar muito didático, se aqui a última marcação é 10, aqui é 9, aqui é 8, aqui é 7. Então, vejam que a sonda, qual é a profundidade aqui? 5 milímetros. Tá? O risquinho do 5 é o que está ao nível da margem gengival. Quando fica entre um risquinho e outro, suponhamos que eu tivesse introduzido a sonda e ela tivesse parado aqui, ó, a margem gengival tivesse ficado nessa distância. Então, aqui está entre o 5 e o 7, eu vou anotar na minha ficha 6 milímetros. E aqui, que está entre o 7 e o 8, se a sonda parar no meio, eu vou marcar por convenção a distância maior.
os erros mais comuns durante a sondagem. É o excesso de força, então a pessoa que vai com muita força. Acontece o contrário também nas primeiras vezes que a gente está sondando, às vezes por inexperiência a gente fica com medo de sondar, com medo de causar dor ao paciente e às vezes a gente acaba introduzindo a sonda aquém da medida correta. E o erro de angulação, lembrando que a sonda vai entrar sempre paralela à superfície do dente, exceto nos casos que a gente fala de inserção de sondagem 45 graus, por exemplo, do paciente que usa aparelho ortodôntico e tem um bracket. Então eu vou ter que compensar o bracket, então a minha sonda vai entrar um pouco angulada, o que não é o ideal, mas é o que é possível frente à situação que o paciente se encontra com o uso do bracket. Então agora nós vamos ver alguns conceitos que são importantíssimos durante o exame clínico. Então são as medidas que nós vamos fazer e são essas medidas que vão poder nos diferenciar se nós estamos, a que tipo de doença periodontal nós estamos à frente. Então, o primeiro conceito extremamente importante é o conceito de profundidade de sondagem. Então, a definição de Salve, Berglo e Lang, do livro do Linde, na última edição de 2018, traz que profundidade de sondagem é a distância da margem da gengiva ao fundo do sulco da bolsa. É medida em milímetros por meio de uma sonda periodontal milimetrada. Então, esse é o nosso conceito importantíssimo. Depois nós vamos introduzindo os outros e é importante que vocês gravem para não fazer confusão. Primeira coisa é profundidade de sondagem. Então, dando um exemplo aqui do que é a profundidade de sondagem. Então, vejam, eu tenho a margem gengival, nesse caso aqui, a margem gengival está no mesmo nível da junção semente-esmalte, eu introduzo a sonda, então como há uma reabsorção óssea, né, aqui eu tenho uma bolsa periodontal, então foi encontrado nessa medida 6 milímetros. Então eu digo que para essa face desse dente eu tenho 6 milímetros de profundidade de sondagem. Lembrando sempre que cada uma dessas medidas nós vamos fazer para 3 pontos na vestibular, 3 pontos na lingual ou palatino. Então, se eu estivesse fazendo um exame desse dente, eu diria que no centro da face vestibular desse dente, eu tenho uma medida de profundidade de sondagem de 6 milímetros, o que me caracteriza, junto com outros elementos, como sangramento e alteração de cor. Caso eu tenha essa profundidade de sondagem com alteração de cor e alteração e sangramento da sondagem, eu podia... Mas aí vem uma outra coisa que é importante a gente fazer a medida, que são a medida das recessões gengivais, que são muito comuns. Os pacientes geralmente chegam com alguns casos ou alguns locais, sítios, com recessão gengival. E eu tenho que aferir também, medir qual é o tamanho dessa recessão gengival. Então, como é que eu faço para medir a recessão? A recessão, eu tenho que lembrar do conceito lá da anatomia do periodonto. A margem gengival, ela tem que estar localizada na região cervical do dente, na região de colo, na região da junção semente-esmalte. Então, se eu tenho uma recessão, essa margem se deslocou no sentido da raiz da posição inicial dela, que era na junção semente-esmalte. Então, como que eu faço para medir a recessão? Eu meço a distância entre a junção semente-esmalte e a margem gengival. Essa medida ela é independente da profundidade de sondagem. Ou seja, para cada sítio que eu vou examinar, dos 6 sítios existentes em cada dente, eu vou fazer uma medida da profundidade de sondagem e vou fazer a medida da recessão. Nesse esqueminha. Então, aqui, ó, essa aqui era a nossa situação que nós acabamos de ver, onde eu tinha a margem gengival situada na região de colo. E tenho aqui uma reabsorção óssea. Então, quando eu introduzi a sonda, eu tinha a profundidade de sondagem. Muito bem, agora eu tenho a diferença. Vejam que a margem gengival já está aqui, ela não está na região de colo. Então, se a margem está aqui e deveria estar aqui,
essa distância é o quanto, essa distância aqui é o quanto teve de recessão gengival. Então, nesse exemplo hipotético, eu tenho 3 milímetros de recessão gengival. Só que aí eu continuo medindo a profundidade de sondagem. Então, ó, a profundidade de sondagem, como foi dito anteriormente, ela é medida da posição da margem gengival até o fundo do suco ou da bolsa. Então, para esse dente, eu tenho 3 milímetros, ou para esse dente, melhor dizendo, para esse sítio, eu tenho 3 milímetros de recessão gengival e tenho 6 milímetros de profundidade de sondagem. Então, observem que depois a gente vai introduzir o conceito, mas vejam, se eu comparar esse dente com esse dente que está ilustrado aqui como C, ele tem um comprometimento maior, né? Já houve maior perda, reabsorção óssea nesse dente do que nesse dente aqui. Embora as profundidades de sondagem sejam as mesmas. Mais uma vez, importante frisar que quando o dente tem recessão gengival, eu meço a recessão e depois eu faço uma medida separada para a profundidade de sondagem. São duas medidas distintas. Então, ó, mostrando esse slide aqui que a gente já tinha mostrado anteriormente, ele deixa muito clara a situação. Ó. Então, aqui foi introduzida uma sonda. Então, ó, a margem gengival, essa medida aqui, que ela está nos 5 milímetros, sonda de Williams, eu entendo que aqui é 5 milímetros de profundidade de sondagem. Eu poderia, para medir a recessão, eu poderia tirar a sonda e fazer a medida. Mas veja que aqui ó, a figura mostra claramente. Olha, aqui eu tenho a recessão, aqui é a marca dos 5 milímetros e aqui é a marca do 7 milímetros. Então, eu vou dizer que esse paciente tem 2 milímetros de recessão gengival nessa face desse dente e 5 milímetros de profundidade de sondagem. Mais uma vez frisando, medidas diferentes. Profundidade de sondagem é a distância da margem gengival até o fundo do suco ou da bolsa. E recessão gengival eu meço considerando a distância da junção semente-esmalte até a posição da gengiva, da margem gengival. Mas eu tenho uma outra situação, que a gente poderia entender como o inverso da recessão gengival, que é quando eu tenho os aumentos ou os crescimentos gengivais, que antigamente eram chamados de hiperplasia gengival. A gente não utiliza mais o termo hiperplasia, eu digo a comunidade periodontal, porque é o seguinte, para eu dizer que ali há uma hiperplasia, eu teria que fazer uma avaliação histológica, para eu diferenciar se ali o que está aumentado ali é a quantidade de célula ou o tamanho das células. Por isso, hoje a gente usa o termo crescimento gengival. E esse crescimento gengival, como a gente sabe, ele pode ser causado por uso de alguns medicamentos, por exemplo, o paciente que faz uso de anticonvulsivantes, de alguns fármacos que são usados para evitar as rejeições nos casos de transplantes, então, os bloqueadores de canais de cálcio. Então, esses medicamentos, quando o paciente faz uso desses medicamentos e não faz técnicas de escovações adequadas, ele pode desenvolver esse crescimento gengival. Então, no crescimento, a gengiva ela vai em direção à coroa do dente, enquanto na recessão ela vai em direção à raiz. Então, eu tenho agora um dificultador. Por quê? Porque a margem gengival, eu não estou vendo onde está a junção semente-esmalte. Então, a primeira coisa que eu faço para medir o crescimento, eu tenho que estimar a posição da junção semente-esmalte, que está coberta. E aí, a única forma mais tranquila, né, mais fácil, não a única, mas a forma mais fácil de fazer isso, é eu considerar a relação largura-comprimento da coroa dentária. Então, por exemplo, se eu tenho uma largura, eu meço com a sonda a largura da coroa, e encontro ali 8 milímetros,
eu vou supor que o comprimento dessa coroa seja 10 milímetros. Então, com a sonda, eu consigo, agora em outra posição, eu consigo estimar aonde está a posição da junção semente-esmalte. Depois, com isso, com essa medida, eu estimando onde está a junção semente-esmalte, eu consigo saber o quanto de gengiva tem sobre aquela coroa. Depois, eu faço a medida da profundidade de sondagem e aí, na minha conta final, eu desconto da profundidade de sondagem que eu encontrei o quanto de gengiva tem sobre a coroa. Então, eu vou ter, dessa forma, eu vou ter a profundidade de sondagem real. Esse exemplo. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse caso, vejam, a margem gengival ela está deslocada no sentido coronário, ou seja, eu tenho uma quantidade de gengiva cobrindo a junção a coroa, que aqui foi estabelecida como sendo 3 milímetros, ou seja, eu tenho 3 milímetros dessa coroa coberto por tecido gengival. Então, como que eu faço, como que eu cheguei nesses 3 milímetros? Eu meço essa distância com a sonda, que é a largura do dente, estimo que a largura é 80% do comprimento, então voltando ao exemplo anterior, se eu tenho 8 milímetros aqui, eu vou ter 10 milímetros. Então, na posição de 10 milímetros vai estar a junção semente-esmalte. Com a própria medida da sonda, eu vejo o quanto de gengiva tem sobre esse dente. Então, eu considero que, embora eu tenha encontrado uma profundidade de sondagem de 3 milímetros, na realidade, ela é só 3. Por quê? Porque 3 milímetros é a gengiva que se deslocou sobre a coroa. Então, veja que quando eu falo de recessão e falo de crescimento gengival, eu tenho a mudança do meu referencial. Meu referencial é a margem gengival. Se ela estiver na junção semente-esmalte, tudo bem. O que eu encontrei é a profundidade de sondagem. Agora, se ela estiver deslocada, eu tenho que medir esse deslocamento. Então, ó, a profundidade de sondagem real, nesse caso, é de 3 milímetros. Né? É o que a gente pode medir, ó, por exemplo, ilustrar melhor com esse caso clínico. Esse era um paciente de 19 anos de idade que tinha uma alteração neurológica e ele fazia uso dos anticonvulsivantes e não era, por recomendação médica, não foi permitido nem a troca do anticonvulsivante. Então eu vou examinar esse paciente. Aonde está a junção semente-esmalte? Aqui nesse 21. Eu não tenho como saber, né? Eu tenho como estimar. Então, como que eu estimo? Ó, mais uma vez, meço a distância, meço a largura. Voltando ao exemplo, deu 8 milímetros, eu meço a sonda e se a largura foi 8, o comprimento é 10. Então eu coloco aonde eu acho que seja a sonda para me mostrar onde está os 10 milímetros e o que tiver aqui é a quantidade de gengiva que cobriu o dente. Depois eu faço a medida da profundidade de sondagem introduzindo a sonda e desconto essas duas medidas. Acho que ficou claro. E eu tenho um outro conceito que é importantíssimo, que é o nível de inserção clínica. No nível de inserção clínica, como diz a definição que vocês estão vendo, eu tenho a minha referência diferente. A minha referência agora, ó, veja que a definição é nível de inserção clínica, nível clínico de inserção é a distância em milímetros da junção semente-esmalte. Aqui está a diferença entre profundidade de sondagem e nível de inserção clínica. Na profundidade de sondagem, a minha posição, a minha referência para a tomada da medida é a margem gengival. No nível clínico de inserção, a minha referência é a junção semente-esmalte. Por que esse nível, quando a gente vai trabalhar em pesquisas, quando você vai ler um estudo clínico periodontal, por que essa medida ela é muito utilizada e ela é tida como mais confiável? Porque, como nós vimos há pouco, a margem gengival ela pode se movimentar. Eu posso ter uma recessão, eu posso ter um crescimento gengival. Mas o nível de inserção clínico, ele vai estar sempre no mesmo, a junção semente-esmalte vai estar sempre no mesmo lugar. Então, para eu comparar
Por exemplo, se eu faço um estudo, um estudo periodontal que teve alguma intervenção, por exemplo, o paciente foi raspado, e aí eu tenho a medida dele antes e depois, eu tenho o referencial sempre no mesmo lugar. Isso facilita a confiabilidade das medidas. Então, o nível de inserção clínico, voltando, é a distância em milímetros da junção semente-esmalte ao fundo do suco ou da bolsa. Ou então eu posso dizer que o nível de inserção clínico é a medida da recessão mais a medida da profundidade de sondagem. Então, ó, esse exemplo aqui, que é igual àquela foto que a gente mostrou, qual é a profundidade de sondagem? Profundidade de sondagem é a medida da margem gengival. Então, da margem gengival até o fundo do suco ou da bolsa, eu tenho 5 milímetros. Como que eu meço a recessão? Da junção semente-esmalte até a margem gengival. Então, eu tenho 2 milímetros. E qual é o nível de inserção, qual que é o nível de inserção aqui? 7 milímetros. Então, eu posso, ao final de um tratamento periodontal, o que se espera é que eu tenha um ganho de inserção clínica. Então, por exemplo, se isso aqui era 5 milímetros, eu tinha 7 milímetros e depois eu passo a ter só 4 milímetros, eu digo que eu tive um ganho de inserção clínica de 3 milímetros. Tá? Então, é importantíssimo a gente diferenciar nível de inserção clínico com profundidade de sondagem. Profundidade de sondagem medido da margem gengival até o fundo do suco ou da bolsa. Nível de inserção clínico é a medida que considera a junção, a profundidade de sondagem mais a recessão. Ou, descrito de outra forma, é a distância em milímetros da junção semente-esmalte até o fundo do suco